Dia 12 de abril, capítulos de hoje, 2 Coríntios 7, Juízes 7 e 8. 2 Coríntios 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já que lhes disse que vocês estão em nossos corações, para juntos morrermos ou vivermos. Eu tenho grande confiança em vocês, e de vocês eu tenho muito orgulho. Eu sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as tribulações, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim lhes escrevi. Não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. De encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque o seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro, e a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Eu alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Juízes 7. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Harod. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: "Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa." 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: "Seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá." Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: "Separe os homens em 2 grupos. Num grupo coloque todos os que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber." Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: "Com estes 300 homens, eu livrarei Israel,
e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Naquela noite, o Senhor lhe disse: Levante-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com o seu servo Purá. Ouça os midianitas, ouça o que estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideão e o seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e de todos os povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse: Eu tive um sonho, no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu: O sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levante-se! O Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem: Pelo Senhor e por Gideão! Pouco tempo depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e os seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos. Segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita, todos gritaram: A espada! Pelo Senhor e por Gideão! Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com as suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes como Bet-sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então Gideão convocou os guerreiros de Naftali, Asser e Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir o exército midianita. Gideão também enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: Desçam e ataquem os midianitas. Não permitam que eles cheguem aos pontos mais rasos de travessia do Jordão, em Bet-bara. Todos os homens de Efraim obedeceram. Capturaram Oreb e Zeeb, os 2 comandantes midianitas, e mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb na prensa de uvas de Zeeb. Depois continuaram a perseguir os midianitas. Por fim, levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb para Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Juízes 8. Então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? E o repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: O que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeeb, os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso?
Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens e, embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: "Por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zalmuna, reis de Midian." Mas os líderes de Sucote responderam: "Primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida ao seu exército." "Muito bem", disse Gideão. "Depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto." Dali, Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. Ele disse ao povo de Peniel: "Quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre." A essa altura, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com cerca de 15.000 guerreiros. Era tudo que restava dos exércitos aliados do leste, pois 120.000 homens já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas a leste de Noba e Jogbeá e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Zalmuna, os 2 reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Heres. Ali capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: "Aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida aos seus guerreiros exaustos." Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a ponte de Peniel e matou os homens da cidade. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e Zalmuna: "Como eram os homens que vocês mataram em Tabor?" "Como você", responderam eles. "Todos pareciam filhos de rei." "Eram meus irmãos, filhos de minha mãe!" exclamou Gideão. "Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivessem poupado a vida deles." Gideão se voltou para Jéter, seu filho mais velho, e disse: "Mate-os." Mas Jéter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: "Seja homem, mate-nos você mesmo." Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os israelitas disseram a Gideão: "Seja o nosso governante. Você, seu filho e o seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian." Gideão, porém, respondeu: "Nem eu, nem o meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Mas eu tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou dos seus inimigos como despojo." Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. "Com todo prazer", responderam eles. Estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço dos seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo o povo de Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa. Gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz a um filho seu, a quem ele chamou de Abimeleque. Gideão, filho de Joás,
morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo do seu pai Joás em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal e fazendo de Baal Berit seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que os havia livrado de todos os seus inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel.